A gente está acostumado a ver eventos geológicos que acontecem em milhões de anos, muitas vezes. Mas aqui tem um fato interessante. Esse cânion que a gente está vendo aqui, ele foi escavado há apenas 12 mil anos atrás. E eu vou contar um pouquinho dessa história agora para vocês. Então o que a gente está vendo aqui é um rio chamado Rio Palus. Eu vou mostrar no mapa depois. Esse rio, ele hoje está numa cheia considerável, um pico de vazão devido às fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias. Mas aqui é interessante porque a gente está acostumado a ver histórias de cânions que se formam ao longo de milhões de anos, né, pela escavação de um rio e tudo mais. Mas nesse caso a gente pode ver, tem diversos níveis ali de escavação, mas o mais recente deles aconteceu há 12 mil anos atrás, quando a maior parte desse cânion foi formado. Então, só para dar uma contextualizada sobre essa cachoeira, ela fica aqui no noroeste dos Estados Unidos, nessa região, onde eu estou dando um zoom agora. E aqui existe um grande rio, que passa por essa região, chamado Rio Snake, e o Rio Palus, que corre nessa direção, e a cachoeira fica mais ou menos aqui. O que aconteceu durante a Era do Gelo, a última Era do Gelo, é que uma capa de gelo se formou mais ou menos nessa região, e uma parte dessa capa de gelo, uma pequena extensão dela, bloqueou esse rio que corre nessa direção aqui. Esse rio, ao ser bloqueado, ele formou um grande lago nessa região, um imenso lago, que com a ruptura dessa barreira de gelo, múltiplas vezes, formaram-se essas cheias, né? E a maior delas aconteceu há 12 a 10 mil anos atrás, quando, ao romper essa muralha de gelo, toda essa água correu nessa direção, inundando parte desses vales e correndo para cá, na direção do oceano. E uma parte dessa água acabou correndo na direção desse rio. O que acontecia é que esse rio corria naturalmente nessa direção aqui e encontrava os rios maiores aqui. Mas, nesse fluxo da Era do Gelo, já existia uma fratura nessa área em que a água, devido ao fato da água ter uma elevação muito, muito alta, ela acabou correndo para cá, pegando esse caminho preferencial e escavou todo esse vale já na primeira grande cheia. E a cachoeira que fica aqui foi formado nessa oportunidade. E depois várias outras cheias aconteceram e foram ajudando a escavar ainda mais toda vez que aquela barreira de gelo se formava e derretia novamente. Mas a principal delas, que aconteceu há 10 mil anos atrás, fez a primeira escavação principal desse cânion. E depois disso, o rio mudou de direção e passou a fluir sempre nessa direção, e essa outra área virou uma área seca. Isso tudo foi escavado aqui muito abruptamente, e a vazão desse evento ela é estimada como sendo igual a de todos os rios do mundo hoje somados num único evento de vazão, que esculpiu não só esse cânion, como boa parte da paisagem deste local. E uma coisa que eu acho incrível dessa história, na verdade, é que não só o evento aconteceu de maneira, não só o tamanho do evento, mas como ele aconteceu de maneira recente na história geológica, né? A gente está acostumado a ver histórias que aconteceram há milhões de anos, onde época que o ser humano não existia ainda, né? Então é interessante saber que quando esse evento aconteceu, já existiam seres humanos provavelmente aqui, ou estavam muito próximos de habitar esse local, e esse evento aconteceu num tempo relativamente curto, né? Então é muito interessante ver esse tipo de fenômeno e como ele escavou uma região que na verdade é uma região bastante seca, que é uma região onde não tem vazões muito expressivas nesse rio, mas eu achei interessante compartilhar esse fenômeno hidrológico associado a outras questões geológicas que eu não tenho a expertise de explicar, mas a parte hidrológica aqui eu acho muito, muito interessante.